Olá, tudo bem com você? Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta, e nesse vídeo eu vou conversar com você a respeito das modalidades mais comuns na ventilação mecânica. Se você tem dúvidas sobre esse tema, fica aqui comigo para entender um pouquinho melhor e aproveite para se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Vamos lá então entender o que são modalidades ventilatórias. Antes de mais nada, eu te convido a assistir um vídeo que eu postei há algumas semanas aqui no canal falando sobre modos ventilatórios. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar complementar aquilo que eu comecei a falar nesse vídeo dos modos ventilatórios, tá certo? E também quero já deixar aqui com você uma informação de que alguns autores chamam de modo o que outros chamam de modalidade, e outros chamam de modalidade o que outros autores chamam de modo. Ainda não tem um consenso exato na literatura, tá? Mas vamos entender aqui, como modos ventilatórios, o que está acontecendo de interação entre o ventilador e o paciente. Então a gente fala que o modo ventilatório é controlado, assistido controlado. Eu tenho ciclos espontâneos acontecendo junto com ciclos mandatórios, como é o caso do modo SMV, e assim por diante, tá? Então assiste lá o vídeo de modos para ficar mais claro para você essa divisão que eu fiz. Aqui, falando de modalidade ventilatória, eu vou falar com vocês a respeito do que é controlado durante a ventilação de um paciente e o que é resultante. Então, por exemplo, ou eu controlo a pressão ou eu consigo controlar o volume, né? Nas modalidades básicas de ventilação mecânica, que é o tema do vídeo de hoje, tá? Modalidade básica, esqueci de falar esse detalhe. Mas então, ou eu controlo pressão ou eu controlo volume. Se eu tiver o controle da pressão, o volume vai ser resultante. Se eu tiver controle do volume, a pressão que vai ser resultante. Isso a gente pensa lembrando lá da equação do movimento, que é uma equação então que mostra, é matemático, mas mostra pra gente como ocorre a movimentação dos gases pelo sistema respiratório, tá certo? Bom, quais são então as modalidades ventilatórias mais utilizadas em adultos e em pediatria? Depois a gente comenta um pouquinho melhor sobre NEO, mas tem uma aula bem recente aqui no canal que eu falo só de ventilação mecânica em neonatologia e lá eu falo das principais modalidades, tá? Mas em adultos e crianças, então, as modalidades mais utilizadas, pensando em modalidades básicas, são VCV, ou ventilação controlada a volume, PCV, ventilação controlada a pressão, e PSV, que é a ventilação por pressão suporte, tá? Essas são as três modalidades que a gente vai conversar hoje. Vamos começar entendendo o que é o VCV. O que causa muita confusão, inclusive, deixaram comentários lá no vídeo que eu postei de modos ventilatórios, me mandaram algumas mensagens lá no Instagram. E o que causa muita confusão? No volume controlado, eu não tenho só ciclos controlados? Não, gente. Quando eu falo de ciclo controlado, eu tô falando que o ventilador está fazendo tudo pelo paciente, está disparando e está ciclando por ele. Quando eu tô falando de volume controlado ou pressão controlada, eu tô falando do que eu tô tendo controle no ventilador mecânico. E o restante vai ser resultante, tanto dos ajustes que eu fiz, como também da mecânica respiratória do meu paciente. Então, eu falar que a ventilação tá em VCV, em volume controlado, não quer dizer que o paciente só está fazendo ciclos controlados. Ele pode fazer ciclos assistidos, por exemplo, tá? São coisas diferentes. Por isso que eu fiz essa divisão, né? Fiz dois vídeos separados, um só falando sobre modos e agora falando sobre modalidades ventilatórias, tá certo? Bom, vamos falar então do VCV. O que é o VCV? VCV é ventilação controlada a volume. Isso significa que eu tenho o controle do volume que está chegando para o meu paciente e tenho também o controle do fluxo. Por quê? Quando eu ajusto um volume, eu tenho que falar com qual velocidade esse volume vai chegar até os pulmões do meu paciente. Então, no VCV, eu ajusto tanto o volume como eu ajusto também o fluxo. E o que é uma variável resultante que eu não tenho controle? É a pressão. A pressão que vai acontecer nas vias aéreas do meu paciente vai depender tanto do volume que eu ajustei, então quanto maior o volume, maior vai ser a pressão que vai ser gerada na via aérea do paciente. Mas também vai depender da mecânica respiratória do paciente, como está a complacência dele e como está a resistência das vias aéreas.
O que significa isso? Que quanto menor a complacência do pulmão, do sistema respiratório, maior vai ser a pressão para atingir o mesmo volume. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho 2 balões de festa, de decorar aniversário de criança, por exemplo. Um balão é aquele com complacência normal. A gente vai comparar com um pulmão de complacência normal. O que acontece nessa bexiga, nesse balão de aniversário? Eu não preciso colocar tanta pressão para conseguir deixar ele num certo volume. Agora, vamos imaginar que o outro balão, a outra bexiga, está com uma complacência baixa. Ou seja, eu preciso colocar muita pressão para gerar o mesmo volume. Então, esse balão é aquele difícil, sabe? Que a gente tem que ficar esticando para conseguir encher. O que a gente faz para conseguir deixar ele do mesmo tamanho do balão anterior? Que eu falei que tinha uma complacência normal. Eu preciso colocar muito mais pressão. Para minha decoração ficar bonita, eu quero todos do mesmo tamanho. Só que para eu conseguir deixar ele com o mesmo tamanho, com o mesmo volume, eu precisei colocar muito mais pressão. Então, na ventilação controlada a volume, eu vou garantir um volume chegando até o pulmão do meu paciente. Se eu quero lá 500 ml de volume, vai chegar a 500 ml de volume. Só que, se esse pulmão tiver uma complacência baixa, ou mesmo se a via aérea desse paciente tiver uma resistência alta, eu vou fazer muito mais pressão para gerar esse volume do que num pulmão de complacência normal ou um paciente com resistência de vias aéreas normais, tá certo? Olha aqui nesse exemplo um vídeo que eu fiz mostrando exatamente isso. Então eu ajustei esse ventilador para estar em VCV e eu estou oferecendo 500 ml de volume. Esses 500 ml geram uma certa pressão quando a complacência é normal. Eu estou deixando a luva livre ali. Agora, se eu apertar a luva, fazendo com que a complacência diminua, o que acontece com a pressão que é gerada? A pressão é maior para atingir aquele mesmo volume. Então, retomando, na modalidade VCV, controlada a volume, eu tenho o controle do volume e eu tenho o controle do fluxo, da velocidade com que o ar está chegando até as vias aéreas, até os pulmões do meu paciente. A pressão vai ser resultante do volume que eu ajustei. Quanto maior o volume, maior a pressão. Quanto menor o volume, menor a pressão. Mas também vai ser resultante da mecânica respiratória do meu paciente. Se ele tiver uma complacência baixa ou uma resistência alta, para atingir aquele mesmo volume, a pressão resultante vai ser maior. Tudo bem? Bom, então falamos da modalidade VCV. Agora vamos falar da modalidade PCV, que é ventilação controlada à pressão. Nessa modalidade PCV, eu tenho o controle da pressão, mas eu não tenho o controle do volume. O volume e também o fluxo vão ser resultantes da pressão que eu ajustei e também vão ser resultantes da mecânica respiratória do meu paciente. Para uma determinada pressão que eu ajustei, um paciente com complacência normal vai fazer um certo volume. Um paciente com complacência reduzida vai fazer um volume menor do que aquele paciente com complacência normal, tá certo? Então aqui eu tenho fluxo e volume resultantes dos ajustes que eu fiz e também da mecânica respiratória do meu paciente, tá certo? E na PSV, ventilação por pressão de suporte? Na PSV, a ciclagem é a fluxo. Bom, retomando, eu acabei não comentando, mas no VCV a ciclagem é a volume. Então, a inspiração vai terminar quando o volume que eu ajustei for atingido. No PCV, a ciclagem é a tempo. Então, vai atingir a pressão que eu ajustei e vai acontecer a inspiração de acordo com o tempo inspiratório pré-determinado. Na PSV, a ciclagem vai acontecer a fluxo. O que significa uma ciclagem a fluxo? Significa que o paciente vai fazer um esforço para fazer a inspiração, então o disparo sempre vai ser feito pelo paciente, a pressão ou a fluxo, tá? E aí, quando atingir o pico de fluxo inspiratório,
Quando caiu até uma porcentagem de ciclagem que eu consigo ajustar na maioria dos ventiladores, alguns essa porcentagem é fixa, principalmente nos mais antigos, mas geralmente eu consigo ajustar o quanto eu quero que caia do pico de fluxo inspiratório para o ventilador perceber que deve terminar a inspiração e começar a expiração. Então, na PSV, a gente fala que o modo, que está acontecendo é espontâneo, porque tanto o paciente vai iniciar a inspiração, como o esforço do paciente vai fazer com que a inspiração finalize, ou seja, a ciclagem aconteça, tá certo? O que eu tenho de controle? A pressão de suporte que está sendo oferecida, mas o paciente está fazendo esforço, no caso da PSV, e o volume e o fluxo vão ser, então, resultantes da pressão de suporte que eu ajustei e também da mecânica respiratória do paciente, tá certo? Então, essas são as modalidades básicas, as principais que a gente utiliza em adultos e crianças. Em neonatologia, as modalidades mais utilizadas são a TCPL, que é a ventilação ciclada a tempo com pressão limitada, e a gente tem também o volume garantido, que daí já não é mais modalidade básica, porque a gente tem duplo controle. O que significa esse duplo controle? Lembra que eu estava falando para você que ou eu tenho controle do volume ou eu tenho controle da pressão? Nessas modalidades com duplo controle, como é o volume garantido, eu tenho controle da pressão, mas eu consigo também ajustar o volume que eu quero para o meu paciente. Por isso que a gente chama de modalidades avançadas, tá certo? Bom, espero que eu tenha conseguido resumir o que são modalidades ventilatórias para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, assim mais pessoas conseguem chegar até aqui no canal e eu te vejo numa próxima oportunidade.